Olá! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar das cadeias e das teias alimentares. Será que isso é importante? Até que ponto isso me ajuda ou não me ajuda? Qual que é a minha responsabilidade nisso? Vamos pensar? Bom, tem diferença nesses dois diagramas aqui que a gente está vendo? Será, professora? Eu acho que não, porque aqui a gente está vendo uma sequência de seres vivos se alimentando um do outro. E aqui também. Será que é a mesma coisa? Como que a gente interage e vê isso aí acontecendo sem ficar pensando o tempo todo em como isso está acontecendo, né? Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Bom, cadeia alimentar versus teia alimentar. Como que acontece essa condição cadeia alimentar no meio onde a gente está inserido? Como que eu represento? O que é essa representação toda? Como que isso existe dentro de um ecossistema e até que ponto isso influencia todo o meu dia a dia? E o do outro ser vivo? Como que é essa interação entre esse condição alimento um para o outro e como que funciona na cadeia alimentar? A cadeia alimentar, ela segue em um fluxo unidirecional. Ou seja, ele está sempre em uma mesma direção. Fulano serve de alimento para o ciclano, que vai para o outro servir de alimento e assim sucessivamente. Não existe um retorno. A gente vai seguir sempre é como se fosse uma via de mão única. A gente vai sempre no mesmo sentido. O exemplo nosso aqui, ó. A lagarta se alimenta do capim. O capim, então, ele serve de energia para a lagarta. O pássaro se alimenta da lagarta. A lagarta serve de energia para o pássaro. Percebem que a gente está sempre indo no mesmo sentido. Muito bem. Então, só para a gente entender. Então quer dizer que lá na teia, um não vai servir de alimento para o outro? Ou não vai ser energia do outro? Sim. Porém, quando a gente fala de teia alimentar, a gente está falando de um conjunto de várias cadeias. É uma interação, é como se uma interligasse na outra. Uma fizesse uma via torta, buscando às vezes o interagir com o outro lá. Por exemplo, lembra que nós começamos no capim aqui? Aqui também, ó, nós começamos no capim. E este capim, ó, ele começou aqui na minha base, ele vai servir de alimento para a vaca, também vai servir de alimento para o gafanhoto. Então, o gafanhoto se alimentou do capim, a vaca se alimentou do capim. O capim serviu de energia para os dois. São dois seres distintos, mas que fazem uso desse alimento, desse ser. Ai, professora, mas então ele pode ser fluxo, ele pode usar, ele não foi só uma direção. Ele foi tanto para o lado do gafanhoto, quanto para o lado da vaca. Beleza. Mas e quem mais pode se alimentar dessa vaca ou deste gafanhoto? Vamos pensar? Bom, o capim serviu de alimento para o gafanhoto, ou seja, ele gerou energia para esse gafanhoto. Só que o gafanhoto, ele vai servir de energia para a cobra. Essa cobra se alimentou, então, do gafanhoto. Mas a cobra também vai servir de alimento para o gavião. Agora eu já embolei. E o gafanhoto, além da cobra, ele vai servir de alimento para outro ser? Sim, ele vai servir de alimento para a galinha. Olha, então ele tem aqui e tem aqui. Percebem que um mesmo ser, ele vai servir de fonte de energia para mais de um ser vivo. Olha que bacana! Então quer dizer que eu não
lá mesmo no reino animal, lá nos outros seres vivos que compõem este reino, não tem só, o bichinho não se alimenta só daquilo ali, só de uma coisa. Não. Existem seres que se alimentam, tem uma gama de alimentos que servem de fonte de energia para eles. Então, com isso, o que acontece? Eu não fico ali presa a um único espaço. Eu não tenho só que, eu só posso ficar aqui porque o meu alimento está só aqui, não. Eu posso interagir com todo o habitat, com todo o nicho ecológico que ali existe. E com isso eu consigo abraçar. E aí, percebem que eles se entrecruzam. Então eu vou ter vários seres interligando-se uns entre os outros, servindo de fonte de energia um para o outro. Então, a esta condição eu chamo de teia alimentar. A teia alimentar, então, ela é um conjunto de várias cadeias. Ela não é unidirecional, ela não segue um único fluxo. Ela vai ter uma conformação, um emaranhado. E daí veio essa terminologia de teia alimentar, ok? Bom, dentro da teia ou da cadeia alimentar, nós temos os níveis tróficos. Professor, o que é isso? Níveis. Então, eu sei que eu estou nivelada. Eu tenho uma base e tenho várias outras posições. Então, são conjuntos de organismos que vão estar dispostos, que têm um hábito alimentar, dentro de uma limitação, mas que tem um hábito alimentar coerente, que consegue interagir, que consegue fazer funcionar dentro do espaço onde ele está inserido. Quais são os níveis que a gente conhece? Não, de vermelho vai ficar igual. Nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós vamos ter os decompositores. Produtores e decompositores são únicos. Porém, estes aqui, eles vão ser secundários. Isso aqui, Eles podem ser secundários, terciários e até quaternários. Professora, como assim? Por exemplo, se eu tenho um produtor, o produtor, eles são seres autotróficos. Nossa, nós já falamos disso. Autotrófico. Aquele que é capaz de produzir seu próprio alimento. Se ele é capaz de produzir seu próprio alimento, quem são esses seres vivos ali? Quem são esses organismos que são produtores? São as plantas, Conseguem fazer seu próprio alimento, não depende do outro, consegue interagir com o meio e trazer a sua energia sem depender do outro, certo? Os consumidores, eles são heterotróficos. Então, ele depende do outro para conseguir energia para sobreviver. Se eu dependo do outro para conseguir sobreviver, eu sou heterotrófico. Eu não consigo produzir o meu alimento, me manter saudável e fazer com que haja toda uma disseminação da espécie, que aquela espécie não fique prejudicada no espaço onde ela está inserida. Então, eu sou heterotrófico. E aí, vamos lá. Vamos voltar só um pouquinho aqui atrás e a gente vai entender isso aqui, olha. O capim, ele é produtor. Porque ele é autotrófico. Ele é capaz de produzir o seu próprio alimento, certo? A vaca e o gafanhoto,
quando a gente olha, os dois não estão se fazendo ali no mesmo padrão, usando o mesmo alimento como fonte de energia, que é o capim? Eles são consumidores. Eles são consumidores primários. Não. Vou pôr aqui, ó. Consumidor primário. Primeiro, vou botar ali. Aí, a gente vai perceber que o gafanhoto e a vaca se alimentaram do capim, ou seja, buscaram a energia deles no capim. A gente vai ter o homem se alimentando da vaca e a cobra se alimentando do gafanhoto. Eles também são consumidores, porém são consumidores secundários. E aí, cada vez que a gente sobe um nível dentro dos consumidores, a gente vai dar uma nomeação. Por isso, a gente pode chegar lá nos consumidores quaternários. E com isso, nós percebemos que todos que ali interagiram são heterotróficos. Ou seja, ele depende do outro para produzir a sua energia. Sem consumir alimento, nós vamos ficando sem energia, né? Por que nosso café da manhã é tão importante? Quanto tempo a gente ficou durante o nosso sono sem se alimentar, sem consumir energia? Então é extremamente importante que a gente acorde, faça a nossa higiene pessoal, sente e tome um café da manhã. Porque o café da manhã, nossa primeira refeição, é super importante, porque é onde a gente vai repor as energias que nós perdemos, certo? Uma outra coisa, decompositores. Professora, se os produtores são autotróficos, eles são capazes de produzir sua própria energia. Os consumidores são heterotróficos, ó, olha aqui, ó. Autotróficos, heterotróficos. E aí, decompositores são seres heterotróficos que conseguem realizar um processo de decomposição. Eles estão lá em cima, desenvolvendo nutrientes no meio. Então, eles estão fazendo com que aqueles seres que ali estão soltos na natureza e que já não têm mais vida, sirvam de alimento para outros seres que são autotróficos. Bom, quem que a gente pode falar que seja decompositor? Bactérias, os fungos, porque eles estão no solo se aproveitando de restos, de tudo que ali vai se perdendo, vai sendo considerado morto e desprendido na natureza, ok? Bom, aqui dá para a gente entender como que são esses níveis então, ó. O capim, olha só, isso aqui é uma cadeia ou uma teia alimentar? Vamos pensar? Ela está seguindo um único fluxo direcional ou ela tem todo um emaranhado ali? Aqui nós estamos mostrando ou demonstrando uma cadeia alimentar, aonde a gente tem o primeiro nível, que são os produtores, que são autotróficos. Nós vamos ter consumidor primário, consumidor secundário. E também vamos ter consumidor terciário. Ah, professora, e aonde entra os decompositores ali? Como que a gente vai ver isso aí? Vamos voltar lá na nossa teia, ó. Ali, ó. Fungos e bactérias, ó. Eles estão no final da cadeia ou da teia alimentar, se aproveitando dos restos daqueles animais ali, daqueles seres que vão sobrando ou mortos, ou de restos de carcaça mesmo, deixados pelos consumidores que vieram antecedendo eles. Então, isso tudo, gente, faz parte do meio aonde nós estamos inseridos.
E a gente convive com isso sem ficar pensando, nossa, será que aquele passarinho comeu a fruta e levou a semente ou dispersou? Não, a gente não fica o tempo todo pensando na condição que está acontecendo ao nosso redor. Mas isso aí acontece de uma forma natural. Aquela teia, aquela cadeia alimentar, esses níveis tróficos, eles vão interagindo no nosso dia a dia de uma maneira muito natural. Tudo vai ficando bem tranquilo e a gente não fica ali pensando naquilo tudo o tempo todo, né? As coisas acontecem sem que a gente fique preso, né, no pensar em como que está acontecendo. Nós temos que pensar em como eu estou fazendo com que isso aconteça de maneira natural, qual a minha interferência para que aquilo não seja quebrado. Isso a gente tem que pensar. Mas em como essa interação de forma natural está acontecendo, ela vai acontecer de forma bem tranquila, ok? Bom, cadeia e teia alimentar. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo, né? O capim serve de alimento para o ratinho, que vai servir de alimento para a cobra. Então, nós temos uma cadeia alimentar, é um fluxo unidirecionado, né? Começa em um e vai terminar no outro, de uma ponta a outra. Então, é uma cadeia. As teias alimentares, então, elas são a interação de várias cadeias alimentares. Elas vão interagir, elas vão se entrecruzarem, fazendo com que haja uma disposição, às vezes uma sobre a outra, sem que ninguém perca nenhum tipo de energia, sem que haja dano ao outro, né, ao meio do outro, onde o outro está inserido. Bom, os níveis tróficos, como que eles acontecem? Então, nós temos produtores, consumidores, que aí a gente viu lá que eles podem ser primário, secundário, terciário, né? E nós temos os decompositores. Nós vimos que os produtores são autotróficos e que os consumidores são heterotróficos. Nós vimos que há dentro de uma teia alimentar, uma interação entre esses seres vivos de uma maneira muito natural e tranquila, onde eles se entrecruzam, eles se movimentam sem que haja dano de um para o outro. Percebem como está tudo muito juntinho? E que não é um bichinho de 7 cabeças e a gente consegue compreender a diferença entre uma coisa e outra? Então, há uma diferença entre cadeia e teia? Hoje você já conseguiria responder essa pergunta. Existe? Qual é essa diferença? Você já consegue perceber depois da nossa fala? Eu espero que sim. O que acontece quando a cadeia alimentar sofre desequilíbrio? O que é desequilibrar? É tirar, né, dali do meio onde esse ser vivo está, a condição dele de sobreviver. A gente falou disso lá atrás, onde a gente falou que se eu tiro uma árvore, onde eu tiro dali o habitat de alguma espécie, esta espécie pode vir a estar entrando em extinção. E aí? A extinção de uma espécie pode desequilibrar o todo? Como que a gente consegue fazer uma interação com esse meio onde a gente está inserido, onde outros seres estão inseridos, sem que haja esse desequilíbrio? O equilíbrio ambiental, ele é importante para a nossa sobrevivência? Vamos pensar só um pouquinho aqui. Como as chuvas, né, que têm acontecido ao nosso redor têm causado danos, não só à comunidade ribeirinha, mas também, gente, a gente tem que percebido cada vez mais o aumento do fluxo da água retornando pelos bueiros nos centros das cidades. Muitas vezes, quando a gente tem águas, né, passando pelo centro, pelas galerias,
pelo centro das nossas cidades, a gente tem percebido que o aumento desse fluxo dessa água tem invadido as pistas, tem causado danos a casas que nem estão tão próximas assim à região ribeirinha. Por quê? Existe um desequilíbrio neste meio aonde nós estamos inseridos. Será que nós temos uma responsabilidade em todo esse desequilíbrio que vem acontecendo? Até que ponto nós somos responsáveis por isso? Quais são os cuidados que nós temos que ter com este meio ambiente para que este meio ambiente consiga se salvar diante de uma catástrofe, diante de um momento ruim, de uma quantidade de água, ou então de uma falta de um outro ser vivo que ali fazia um equilíbrio daquele meio. Tudo isso é responsabilidade nossa, porque senão vai chegar um ponto que nós não vamos ter nem uma coisa nem outra. E vai se tornar inviável sobreviver não só para o outro ser que está lá inserido, até mesmo para nós vai ficar complicado sobreviver no nosso ambiente. E aí nós vamos comprometer a nossa biosfera, o meio aonde nós estamos inseridos. Nosso habitat vai ficar totalmente comprometido. O nicho ecológico vai ficar comprometido. E aí não vamos conseguir mais ter uma interação de uma maneira tranquila, de uma maneira ordeira, e vai dificultar cada dia mais a nossa sobrevivência e a sobrevivência de outros seres. E aí a competição vai ser maior, não vai existir um equilíbrio nessa disputa. E aí a gente vai só complicando a nossa sobrevivência, a condição desse meio. Bom, vamos pensar um pouquinho. Onde que a gente pode buscar o nosso conhecimento? O nosso conhecimento, ele está além das nossas bibliografias, no material que é desprendido para vocês na plataforma. Então, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. E até a próxima!